Olá, companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores, aqueles que simpatizam com as ideias do partido e também aquelas pessoas que em momentos decisivos sempre estão na luta conosco no sonho de construir uma sociedade emancipada. A gente começa aqui um projeto, que é o projeto Prosa Petista, no qual a gente tem por objetivo ser mais um veículo de comunicação e debate nesse cenário nacional, principalmente trazendo os principais elementos do debate público em que o Partido dos Trabalhadores está inserido. E nesse nosso primeiro vídeo, a gente traz o tema que foi a resolução oficial da reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizada no dia 29 de março desse ano. A resolução, ela traz 20 pontos de reflexão e o seu título já deixa bem claro qual é a síntese da resolução em relação à conjuntura: defender a vida e derrotar o Bolsonaro. Logo de cara, a resolução já traz como centro o fato político mais marcante desses últimos períodos, que alterou o quadro político nacional, que foi exatamente o restabelecimento dos direitos políticos do companheiro Lula. Sem sombra de dúvida, esse elemento fático, ele alterou sensivelmente a correlação de forças que até então nós estávamos numa defensiva estratégica e que agora a gente parte a ter um protagonismo ativo muito mais significativo diante do debate político nacional. Isso porque, ao longo de 5 longos anos, os abusos perpetrados pela Operação Lava Jato e suas várias ilegalidades e violências praticadas contra o companheiro Lula fizeram com que a gente tivesse uma situação mais de defesa do que propriamente de protagonismo no debate público. A gente viu que a Lava Jato, né, foi desmascarada depois das revelações pelo Intercept Brasil, mas também pelas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, no qual atestou a incompetência do juiz de Curitiba para aquelas investigações, mas fundamentalmente a decisão de que o juiz Sérgio Moro era um juiz suspeito. Ou seja, ele entra para a história sim como um juiz ladrão e está aí desmascarada a farsa da Lava Jato, que se vendeu para a sociedade como um combate à corrupção, mas que na verdade era um projeto de poder que estava sendo executado nesse nosso país. E com isso, o Lula reassume aí a sua condição de principal liderança política do país, denunciando os desastres, né, cometidos pelo governo Bolsonaro em todos os seus setores, seja na educação, seja no meio ambiente, seja na infraestrutura, seja na cultura, seja na saúde, enfim, em todas as áreas do governo. Se a gente for olhar, a gente vê que o Lula, entrando nesse cenário, ele cria uma outra perspectiva, o que a gente chama de efeito Lula, né? Mas a gente observa também, ali na resolução do Diretório Nacional, que houve um certo esvaziamento do discurso antipetista, do discurso antipolítica. Esse viés, essa retórica, que era tão forte no momento em que a Lava Jato estava no seu auge. Hoje a gente já vê um ambiente melhor para a gente discutir as nossas ideias, que até então tinham levado o país para uma posição muito mais significativa de transformação social. E com isso, a resolução aponta os prejuízos provocados pela Operação Lava Jato na economia, que não foram poucos. A despeito da Operação Propagandear, que conseguiu prender vários corruptos e também conseguiu recuperar 4 bilhões de que tinha sido desviados, isso é verdade, mas na verdade causou um prejuízo muito mais profundo. Eu vou dar só aqui alguns dados para que a gente tenha ciência. Reduziu 4,4 milhões de empregos durante esse período da investigação. O PIB nacional teve uma queda de 3,6%, o que é uma queda drástica. Nós tivemos uma redução de 47,4 bilhões na arrecadação. E nós tivemos também uma queda na massa salarial no montante de 85,8 bilhões. Ou seja, não se combate a corrupção
cometendo crime e destruindo a economia nacional. Isso é o legado que a Lava Jato deixa e que na resolução do Partido dos Trabalhadores está bem claro. Mas a gente observa aí também que houve um desgaste no discurso neoliberal. Aquele discurso que também estava muito ativo de que as privatizações e as reformas trabalhistas, previdenciárias, administrativas, iriam levar o país para um momento de intensa atividade econômica. O que a gente observou é que, além de dilapidar o patrimônio nacional, essas reformas trabalhistas e previdenciárias, principalmente, não cumpriram, na verdade, aquilo que prometeram. E que as privatizações também não vão resolver os gargalos dos problemas da sociedade brasileira. Com isso, a resolução aponta as linhas de intervenção do PT para os seus filiados e seus simpatizantes. São 4. A gente tem que denunciar o que foi o desastre da Operação Lava Jato e a sua farsa. A gente tem que combater nesse momento e lutar pela suspensão da PEC dos gastos públicos, aquela PEC do fim do mundo que vem engessando o orçamento público e dificultando que nesse momento tão difícil da sociedade brasileira a gente tenha instrumentos econômicos de políticas públicas para minorar, os impactos da pandemia. A gente tem que lutar por uma reforma tributária que consiga aí ser progressiva, uma reforma realmente tributária justa, onde recaia mais sobre aqueles que têm recursos do que aqueles que não têm, que é o sistema tributário que a gente tem atualmente. E principalmente lutar pelo imposto das grandes fortunas, esse que seria um excelente instrumento de justiça social. E o quarto ponto de intervenção para os petistas nesse momento é a gente lutar pela rejeição da emenda que está tramitando atualmente no Congresso Nacional, que destina 70 bilhões de reais para o pagamento de dívida pública, o que por si só já é um absurdo. Com isso, a resolução do PT reafirma as medidas de segurança e de combate à pandemia, que são central desse momento que nós estamos lutando, e que a gente acredita que essa reafirmação dessas medidas de segurança e de combate à pandemia devem ser de acordo com um certo diálogo com todo o tecido social, com todos os setores da sociedade que estejam aí interessados na reconstrução do Brasil e de suas transformações. Isso é fundamental para a atual conjuntura. E a gente acredita que poderemos fazer esse embate e esse diálogo apresentando à sociedade o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil. Esse plano de reconstrução e transformação do Brasil foi produzido pela Fundação Perseu Abramo e será objeto de vários outros vídeos que nós vamos apresentar nesse espaço, porque esse plano é um plano central que dá substância para que a gente faça o debate público nacional e também que a gente venha a ser orientado para governar o país. Outro ponto que a resolução do partido toca, que é fundamental, é que a solidariedade internacional que foi colocada em relação ao presidente Lula, quando ele estava naquela situação, possibilita uma atuação do partido na reconstrução da nossa imagem internacional, que foi depredada pelo ex-chanceler, o Ernesto Araújo, um verdadeiro patético que causou um prejuízo profundo à nossa imagem internacional, visto que o Itamaraty, há décadas, tinha uma política muito sólida de relações com outros países e que em pouco menos de 2 anos nós tivemos aí o patético ex-chanceler Ernesto Araújo destruindo a nossa imagem internacional. Então a gente acredita que a figura do Lula internacionalmente é uma figura que possa aí estar no debate reconstruindo essa nossa imagem. A resolução ainda reconhece, faz um reconhecimento justo aos governadores do Nordeste que vêm lutando com bastante eficiência, dificuldade, mas com bastante eficiência, acerca da situação da pandemia, e também os prefeitos petistas, que vem sendo aí uma trincheira no combate a esse flagelo, que é o maior desastre de saúde pública que nós já tivemos na nossa história.
Por fim, a resolução termina fazendo um chamado, né? Chamado a todos para a gente continuar, nos manter mobilizados em defesa da vida pela vacina universal, que isso é a principal preocupação do PT nesse momento. E termina a resolução fazendo um chamado à sociedade, que por democracia, por emprego, por vida, por vacina, a população brasileira pode contar com o companheiro Lula e com o PT para a gente reconstruir e transformar o Brasil. PT, saudações!